Olá, estamos iniciando o Teorema pela UX TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre ter um assunto da atualidade para debater e aprofundar com a presença de integrantes da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à temática, à questão de hoje. Em tempos de crise, muitas empresas possuem menos recursos e restringem suas atividades demitindo funcionários. Entretanto, ficam os que têm diferenciais. Além disso, sabemos que a dificuldade para obter um emprego é maior em momentos de recesso econômico, tornando assim a competição bem mais acirrada. Por isso, o teorema de hoje pergunta: qual a importância de um intercâmbio para a carreira profissional? E para responder essa questão e debatê-la, nós temos aqui a presença dos nossos convidados. A Fabíola, que coordena o setor de internacionalização da Universidade de Caxias do Sul, todos os intercâmbios que acontecem, né? Temos também a presença do Júlio, que é estudante aqui da UX de Letras, mais especificamente inglês, e já fez um intercâmbio em Portugal, é isso, né? A Bianca, que fez intercâmbio na China e é estudante de Comércio Internacional. E temos dois intercambistas, né? O Daniel, que vem da Colômbia e estuda jornalismo, e o Francisco, que vem do Chile e estuda administração. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Fabíola, um intercâmbio na formação da pessoa, ainda na graduação, o que ele representa para a construção de uma carreira, para o diferencial de um futuro profissional? Sim, extremamente importante, e principalmente com o tema de hoje em época de crise. Acho que em tempos de crise é tempo da gente se reinventar, alçar voos, e por que não um intercâmbio no exterior, numa nova cultura, uma nova língua, tentar conhecer não só o outro, mas a si próprio, e voltar com gás, voltar com energia, voltar mais qualificado para o mercado, porque nenhuma crise dura para sempre, tudo é temporário. Então acho que essa é uma época boa, e durante a graduação, como a UX tem impulsionado os alunos a fazer, é uma época que eu consideraria perfeita, porque são 5 meses ou um ano. A opção é do aluno. Sim. Ficar 5 meses ou um ano no exterior é um tempo rápido, onde ele pode aproveitar de uma parceria da universidade, ou seja, um custo baixo, realizar um semestre, cursar disciplinas no exterior, voltar qualificado e com uma segunda língua. Você tem esse contato, né? Desde a preparação, eles vão, Sim. acompanha e o retorno. Sim, nós levamos... O que tu destaca nessa volta, assim? O pessoal volta diferente? O que eles mais salientam dessa experiência? Volta, eu acho que é o bacana de trabalhar ali na área internacional é ver essa mudança dos nossos alunos, porque nós levamos 6 meses para preparar o aluno, entre a troca de vaga, papelada, e acaba com um visto de estudos. Esses 6 meses de preparação, os 6 meses o aluno cursa, e no retorno, porque o aluno vai trazer a grade de créditos para a UX e tudo mais, então nós conseguimos ver uma pessoa mais segura de si, principalmente porque sempre comentamos, as matérias você traz para o currículo, mas acima de tudo você vai aprender a se conhecer, a saber que você pode superar coisas, e essa postura no retorno, essa motivação que o aluno volta, é que nos motiva a fazer mais e mais intercâmbio. Júlio, você fez há quanto tempo o estágio em Portugal? Eu fiz no segundo semestre de 2015. Como é que foi essa experiência? Bom, Coimbra, em Portugal, é uma cidade maravilhosa, estudantil. Tu tem tradicional, sim, super 725 anos. Todos os alunos vestidos com traje, com aquela capa preta. E eles continuam com aquela cultura de fazer o trote, que lá eles chamam a praxe. Só que tudo coisas legais, bacanas, divertidas. Continua pelo ano inteiro, né? E complementando o que a Fabíola falou de uma segunda língua, mesmo estando lá em Portugal, eu fiz 7 cadeiras em Portugal, 6 delas eram em inglês. Apenas uma não era, e era em alemão, que eu tive a oportunidade de cursar o alemão. Nada de facilidade, porque a língua é a nossa língua mãe, né? Isso mesmo. Lá, como tem alunos de todos os lugares do mundo, e nem todos eles tinham a oportunidade de falar um português com um nível tão avançado, os professores optavam por lecionar em inglês. Então você foi aprender mais inglês também. Aperfeiçoei muito. Em Portugal. Isso mesmo. E essa experiência de vida que a Fabíola falava, né, de voltar realmente mais seguro, etc., tu sentiste também? Muito, muito. Lá, tu podendo ver a cultura dos outros, tu tem chance de reavaliar a tua, né? Tu vê as ações das outras pessoas e tu começa a fazer uma reflexão. Talvez essas coisas que eles façam aqui que eu não faço no Brasil.
eu poderia fazer isso aqui, será que é melhor, será que não é melhor? Isso te ajuda tanto na individualidade quanto na comunidade, no grupo, né? Tu fazer um suporte na comunidade, no trabalho, na escola. Bianca, e você estagiou num país muito diferente, Sim, bem na diferente. China. Há quanto tempo foi isso? Foi um mês, na verdade. Um mês. Isso. E como é que foi esse estágio? Que experiência tu trazes de lá? Uma experiência assim, sensacional. Primeiramente, né, pelo choque cultural. Eu acho que a China assim, tem um contraste, um dos maiores, né, em relação à nossa cultura. E foi uma experiência fantástica, não só por esse contraste, né, mas também tu dividir uma visão de mundo com alunos assim que têm uma realidade totalmente diferente da nossa. Principalmente em questão, por exemplo, né, dando um exemplo, a questão da liberdade de imprensa. A gente, né, nessa cultura, né, a geração Y, Z, sempre super conectados, e lá eles não têm acesso ao Facebook, por exemplo. Então, ter essa visão de mundo de uma forma diferente da nossa, assim, foi bem importante para reavaliar e também, como disse o Júlio, né, poder ter uma noção diferente, né, de... Sem dúvida, o aspecto cultural deve chamar muito a atenção, né? Bastante. A questão culinária, principalmente, assim, foi uma experiência fantástica, um pouco bem desafiadora também, né, principalmente para quem tinha particularidades em relação à alimentação. A questão da língua também, como eu até tinha comentado com a Fabiola, nós tínhamos ficado na cidade de Pequim, né, e embora seja uma cidade bem globalizada, nós entramos em algumas partes da cidade em que não falavam inglês, não havia sinalização. Então, foi bem desafiador mesmo se encontrar numa cidade onde tu não tivesse nenhuma forma de tu se comunicar se não fosse mímica ou coisas desse tipo. Então, tinha que ser a questão da segurança em si, assim, do intercâmbio, é realmente o que marcou para mim da China. Então, se não me perdi na China, não me perco em lugar nenhum do mundo. Então, a segurança foi algo bem marcante. Daniel, você é da Colômbia, estudante de jornalismo, está realizando seu intercâmbio aqui no Brasil, né? Como é que está sendo esse intercâmbio? Boa noite para todos. Para resumir numa palavra, a palavra é incrível. Sempre com essa mesma palavra, todos os dias aqui no Brasil faz parte. Cada experiência na vida, como a Fabiola falava, é uma experiência diferente. Sempre a diferença nessa é a questão de viver sozinho, morar sozinho aqui, longe da família, longe dos amigos. E uma experiência diferente a todas. Mesmo assim, da Colômbia e o Brasil, países bem parceiros aí, existem diferenças, mesmo e mais aqui no sul. Mas, para resumir, essa é uma experiência incrível, em um ano aqui no Brasil. Um ano aqui no Brasil e fica mais quanto tempo ainda? 2 meses. 2 meses. Tem certeza que são 2 meses? Serão mais? Não tenho certeza ainda, mas vamos ver. Muito bem, Daniel. Francisco, que é do Chile, estuda administração, também está realizando o seu intercâmbio. Há quanto tempo está no Brasil, Francisco, aqui na UX? Aqui na UX do fevereiro, mas eu cheguei aqui no Brasil em dezembro do ano passado. Sim. E a verdade é que eu não tenho ganas de voltar para o Chile. Eu quero ficar aqui no Brasil. Gostou de ficar? Eu gostei do Brasil. O que te chama a atenção, que te leva a esse tipo de decisão? A cultura, eu gosto muito da cultura dos países. Também a gente é muito carinhosa. É distinto fazer um intercâmbio na Europa, que eles são mais como de não tanto apego, de não tanto abraço. Aqui no Brasil é como ficar no Chile também. É uma forma de... Aqui no sul, inclusive, o frio, né? Sim, no Chile também tem muito frio. Exato, por isso, Sim. né? Você não estranha. Né? Mas minha cidade, lá no Chile, no norte, no deserto. Para mim... Qual é a cidade? O Iquique. Mas eu morei os últimos 5 anos em Santiago. Em Santiago, na capital. Fabiola, aí a gente percebe realmente uma amostra muito concreta daquilo que você falava, né? Sim, eu estava analisando o que eles falam. O Francisco fala num acolhimento, aquele acolhimento latino, as suas experiências também em Portugal, né? Comentava com os nossos alunos, a segunda língua ela é importante e a gente bate muito na tecla do inglês porque é a língua economicamente é a língua mundial,
mas seja espanhol ou qualquer outra língua, o importante é você não se limitar à sua língua mãe. E mesmo em Portugal, os professores estão adotando, a Europa tem o tratado, desde o Tratado de Bolonha, as universidades têm que internacionalizar os currículos. E não só as europeias, o Brasil segue a linha também, está muito em voga e nós estamos, a UX também está nessa fase, logo ano que vem a gente vai oferecer disciplinas em inglês para vocês, não só para os intercambistas, como para os alunos da UX, para acompanhar essa tendência. Mas, muito além da matéria, eles falaram no calor humano, um dia incrível. Incrível porque acontecem coisas no dia a dia, e é isso que faz efeito. Avaliava, né, Júlio, as atitudes dos outros, que alguma coisa que para eles é comum, nem se dão conta. Para ti foi um motivo de repensar. Então, essa é a magia de estar em outro país, né? E assim, Fabíola, quando começar a pensar na questão do intercâmbio? Já no ingresso na universidade já pode pensar nisso? Deixar andar um pouquinho o curso? Como é que Eu diria funciona? no ingresso. Nós trabalhamos com o aluno do meio de campo, de 50% dos créditos cursados na UX em diante. Então, mas os primeiros anos servem para eu decidir o país que eu quero ir, começar a preparar minha língua, preparar o meu caixa sim, porque por mais que nós tenhamos gratuidade nas matérias, nós fizemos uma parceria entre universidades, ninguém paga nada aqui, nem lá. O aluno então ele vai no crédito zerado, mas ele vai ter o custo de alojamento, de alimentação. Então esse aluno, se ele começa a pensar seriamente nisso no primeiro semestre, quando ele chegar no quarto semestre, ele já está pronto para ir. Organizado. Uhum. Vou largar uma pergunta provocativa para quem está fazendo vestibular, vai fazer, ou está iniciando um curso de graduação, e é naquela dúvida, né? Será que vale a pena, não vale? Dificuldades que vou passar, não vou passar? Hoje, com um desemprego tão grande no Brasil, no caso, né? Uma crise, tenho que pensar ou não no intercâmbio? Vale a pena ou não vale? O que vocês diriam? A palavra está solta. O Daniel já está se mexendo para falar. Fala, Daniel. Eu acho que vale a pena, mas também tem que pensar. Não é uma coisa de eu vou lá e sim. Foi uma coisa que eu fiz, mas que talvez não dê certo para todas as pessoas. Eu quase que não pensei assim. Foi uma oportunidade que veio muito perto da cima na hora quase. Muito rápido. Muito rápido. Mas eu decidi. E eu vim aqui quase sem aprender a língua, eu não falava nada de português. Mas é uma experiência que vale a pena. Eu acho que, sendo as pessoas que vêm de vestibular ou de alguma outra academia, se já estão aqui na UX e pretendem ir para outro país, eu acho que vale a pena. Mesmo um lugar onde tu não sabe a outra língua, vale a pena sim ir. Quem fala? Francisco. Francisco. Vale a pena, sim. Porque para mim vai ser uma vantagem competitiva também. Isso, falar outra língua, ter outra língua além da minha língua materna, que é o espanhol. E também ficar pensando que o Brasil tem quase todas as fronteiras que ele tem são onde fala espanhol. Então, para mim também isso é importante. Eu falar português também, aprender mais do português, ter outra experiência. E também aqui, que os brasileiros também eles podem estudar espanhol, eu acho interessante também. É um intercâmbio que tem que acontecer muito mais ainda entre a própria América Latina e Brasil, né, os demais países. Sim. Muitas vezes o Brasil olha para outros lugares e não dialoga tanto com seus vizinhos. A gente sente essa necessidade. Estávamos mesmo conversando, né, Francisco, sobre isso, sobre o incentivo ao intercâmbio na América Latina, entre nós mesmos, fortalecer, porque os brasileiros também, chilenos, a primeira opção parece sempre ser a Europa ou o hemisfério norte, mas nós estamos pensando no hemisfério, fortalecer a cooperação sul-sul também é um grande propósito das universidades agora. Sul-sul tem muito que desenvolver, e a América Latina em si é rica, riquíssima, e quanta cultura diferente. Porque temos o desenvolvimento lá na Europa é quase totalitário. A gente poderia dizer assim, né? E aqui na América do Sul e em toda a Latinoamérica, acho que está tudo por fazer. Sim. Aqui falta desenvolvimento, tem uma história que eu sempre conto que chegou uma pessoa a uma ilha, chegaram 2 pessoas a uma ilha e uma das pessoas falou: opa,
que fracasso aqui, as pessoas não têm sapatos. E outra falou, opa, as pessoas não têm sapatos. Então, uma viu uma oportunidade e outra viu uma dificuldade. Eu acho que aqui temos muitas oportunidades na América Latina para desenvolver como um todo. Muito bem. Bianca, Júlio, quem fala? Eu acredito que o intercâmbio, independente da época, é sempre algo muito válido, tanto academicamente quanto intelectualmente. Primeiramente porque, mais do que nunca, acho que as empresas em tempo de crise esperam um profissional que ele seja um profissional fora da caixa. O intercâmbio ele te proporciona isso de todas as maneiras possíveis, que te prepara para o inusitado, querendo ou não, lidando com o inusitado e com situações diferentes, te prepara teu instinto de liderança. Então, eu acredito, te torna uma pessoa resiliente, uma pessoa com responsabilidade. Então, quem sabe até hoje, mais do que nunca, seja a época realmente de tu fazer o intercâmbio. Porque tu vai ter que acabar saindo do básico, tudo bem, curso, tu investindo na tua profissão, dentro da universidade, com as oportunidades que tem, é uma coisa super bacana. Mas o intercâmbio, ele proporciona, acho que, coisas muito diferentes, sabe? É uma experiência realmente que tu vive, tu sente ela. Não é algo só teórico, é te colocar realmente em loco, assim, para viver realmente como funcionam as coisas no dia a dia mesmo. No meu caso, até como eu estou estudando para ser um futuro professor, né? É bom de tu ver outras maneiras de se dar aula. A gente está eternamente aprendendo e tu vendo outros professores com didáticas diferentes. São coisas que tu vai aperfeiçoar, que tu pode trazer para a tua aula. E a gente tem esse papel de ajudar o nosso país, né? Os professores principalmente. Profissão das profissões, né? E todo aperfeiçoamento é válido, ainda mais em universidades de fora, que tem tanta experiência, tu pode ver tantas coisas diferentes. Já que você falou de professor, né, como é que você percebeu a visão que a sociedade tem, o tratamento que ela dá ao professor lá e nós aqui? É muito respeito. Sempre professor, doutor, o nome. E as aulas praticamente são monólogos do professor. Os alunos raramente falam alguma coisa, copiando e o professor palestra. As aulas divididas em 2 dias pela semana, 2 horas, então o ritmo é muito intenso. O professor fala muito e tu não se cansa. Tu aproveita muito ouvindo o professor e depois tu faz o que é solicitado em casa. Então, tu tendo o material lá na sala de aula, tu acompanha o professor de uma maneira melhor e ele te ajuda e tu começa a dar mais valor para ele por tu ouvir que as ideias se encaixam e tu conseguir entender que tu pode ir para frente também, vendo isso que tu estudou e o que ele falou, complementando-se. Fabiola, as áreas que mais se desenvolvem, mais buscam intercâmbios, o que o pessoal mais procura, países? É engraçado porque, dependendo do semestre, muda. Muda. Mas nós temos os alunos da medicina aqui de Caxias estão procurando muito a Europa, né, a grade. Direito também, por incrível que pareça, os alunos de direito podem fazer o direito internacional, porque os nossos alunos podem fazer as eletivas no exterior, trazer por horas complementares e pelo curso. Engenharia despertou muito, depois do Ciências Sem Fronteiras, quando o governo a engenharia sempre foi a área prioritária. De lá para cá, mesmo que o governo não esteja mais promovendo ciência, os alunos acordaram, era uma área que estava parada. Letras sempre teve, comércio internacional por si só, sim, né? É sempre um dos cursos que mais manda aluno para o exterior. E arquitetura também, eu diria, tá um pouquinho de tudo, não tenho mais uma área de destaque, como antigamente era comércio. Era sempre. Agora as áreas acordaram, acho que está todo mundo se dando conta que para independente da profissão, mas faz bem, precisa, né? Eu acho até que é uma tendência, né, essa mudança geral de comportamento. Acho que o intercâmbio, uma vez, ele era mais dado para comércio internacional, quem tivesse uma ligação direta. Mas acho que por esse acordar da importância do intercâmbio na questão das habilidades, enfim, características interpessoais, algo para desenvolvimento próprio, eu acho que está no geral, né? Todo mundo procurando uma forma de... Hoje é uma consciência geral, dependendo da área, está uma consciência geral de que é preciso fazer alguma coisa, é preciso se desafiar no exterior por algum momento. Acho que na graduação é o momento ideal, são 5 meses que você pode tirar, porque depois que se forma, acho que complica um pouco mais. Você tomar a decisão de fazer todo um programa de pós-graduação no exterior implica em anos fora, implica em mudar toda a sua atividade. Na graduação é tranquilo, são 5 meses, não perde vaga aqui nem lá,
Acho que ficou... Até a questão familiar, às vezes, é mais fácil de ser Também. resolvida, né? Também. E eu sempre falo para os alunos, o legal do intercâmbio é isso, você vai pegar ônibus errado, vai ter que se virar na sala de aula, vai errar as palavras, não vão te cumprimentar todo dia. Não vai você conseguir não comer vai... alguma coisa, Exato. né? Vai ter que comer alguma coisa diferente. E a questão da timidez também acaba te promovendo a integração, né? Se sentir seguro para se integrar em um ambiente. Então, acho que tu perde muito essa questão, né, da timidez e tudo mais. Isso ajuda em todos os campos da vida, né? Sim. Fabiola, o contato dentro da Universidade de Caxias do Sul, como é que pode ser feito? Por onde? Para se ter mais informações? Assim, na assessoria internacional, pode ser feito pelo e-mail, telefone ou pessoalmente. Nós estamos ali na galeria, na central de atendimentos. Aqui os na cidade guichês, universitária? Das 8 às 9h30 da noite, sem fechar o meio-dia, então pessoalmente, ou por e-mail internacionais@ux.br, ou nosso telefone também, 3218-2598. 2598. Ou se ligar no geral da universidade, né? Também. Só pedir para a área internacional. Quem gostaria de complementar, tem alguma questão importante para dizer para quem está assistindo sobre essa questão da experiência internacional? Eu sempre me chamo a atenção essa questão da cultura, né? Eu sempre acho que aquilo que vocês diziam, no outro, no diferente, a gente se reconhece. Um fator bem importante é o tema cultural. Aqui meu colega Francisco falava daquela questão de sentir-se assim, com o outro, da parceria com o outro. E na Colômbia é bem diferente, um pouco mais próximo a essas pessoas. Acho que ele estava falando com ele que dependendo do calor, eu acho que as pessoas se sentem um pouco mais assim. Acho que o tema cultural é bem importante. Também as pessoas têm que se movimentar para fazer aquele tema cultural, aproveitar o tema cultural e se enriquecer disso. Certamente. Todos teriam coisas ainda para dizer, mas o nosso tempo terminou, né? Muito obrigado pela presença, pela experiência que trouxeram aqui com a gente. A Fabiola, que convive com os intercambistas, é a primeira a receber toda essa bagagem aí, né? Então, parabéns pelo trabalho também, Fabiola. E está à disposição para mais informações. O tema de hoje termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição com outro assunto. Até lá.